céu onde os temores vão cessar. É intransponível esse amor que Jesus tem pelos seus, dando livramento em plena luta, em plena dor. Jesus é o nosso grande intercessor. Mas não há barreiras para aquele revestido do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás Eu estou procurando pessoas que sejam chamadas. Muito boa tarde a todos vocês que estão nesse momento aí online junto comigo. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Obrigado a todos que vão compartilhar essa live, todos que vão ter esse momento comigo, né? Conversando com você. Interessante que eu pensando acerca da minha vida, eu quero colocar aqui diante de vocês o meu momento. Quando a gente passa por lutas, provas, até doenças, são motivos dos quais se apegamos muito pela fé a Deus. Às vezes eu fico aqui analisando. Eu me lembrei do momento que eu estava no hospital, ali morre, não morre. Me apeguei muito em Deus. Ali eu elaborei promessas para encontrar uma solução do meu problema, do qual a medicina não gerava essa solução. Deus, ele é tão misericordioso, Deus, ele é tão maravilhoso, gente, que curou a minha pessoa. Eu acredito que Deus sabia que aquelas promessas que eu tinha feito a Ele, Ele tinha certeza que eu não cumpriria nenhuma delas. Mas Deus, ele é fiel
com Ele mesmo. Ele abençoou, me deu saúde. Às vezes, aí eu também ficava analisando, às vezes as pessoas estão presas pela justiça, ou estão presas pelas circunstâncias de usos de substâncias impróprias. Quando a gente está lá no fundo do poço, quando a gente olha para um lado, olha para o outro, olha para trás, não encontra nenhuma solução. Aí só tem um jeito, é apelar para o Salmo 121. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Mas a gente aqui analisando, aí Deus dá livramento, Deus dá escape, Deus abre portas, Deus abençoa. E acaba, passa dias, meses, anos. Aí voltamos a ser aquela mesma pessoa, cheia de erros, cheia de falhas. Eu aqui pensando, o Espírito Santo me despertou e está em mim. E eu quero compartilhar aqui com vocês. Acerca do filho pródigo, conforme está lá em Lucas, se não me falha a memória, mas que é o capítulo 15, se não me falha a memória. Não estou aqui usando Bíblia, estou só aqui tentando raciocinar, dialogar com vocês. O filho pródigo está bem na casa do seu pai, tinha tudo de bom e do melhor. É assim, eu olhando assim para a minha vida, eu estava desse mesmo jeito, que eu estava bem, até que entra um espírito de aventura. Então eu tenho que ver outras coisas. E acaba a gente sendo enganado por nós mesmos. E entra aquele espírito aventureiro e chega com o nosso pai e diz assim: pai, me dá aquilo que é direito, que é meu, que eu quero curtir a vida, eu quero me aventurar, eu quero conhecer o mundo, eu quero conhecer. Na casa do meu pai tem segurança, tem posse, tem herança. Na casa do meu pai tem comida e abastança. Na casa do meu pai tem roupas. Na casa do meu pai tem funcionários que está pronto para nos atender. Até que entre esse pensamento na minha vida, diz assim: oh, pai, eu não quero mais viver aqui na sua casa. Me dê o que é meu e vou partir. Eu quero conhecer o mundo. Eu quero conhecer os prazeres que a minha casa não me deu. Eu quero conhecer esses prazeres que eu não conheço. É o primeiro estágio do ser humano. Está bem com seu pai. Aí ele parte para o segundo estágio. Sai pelas vidas, pelos valados, se diverte, aparece amigos que se aparentam ser amigos, só para se escorar, só para se aproveitar das riquezas que eu tenho. E começo a gastar os meus bens com aqueles que se dizem ser amigos. Gasto, curto a vida,
conheço todos os prazeres, mas nesse momento a minha consciência talvez nem fale, nem mexa comigo, porque o meu foco ali, primeiro foco, sair de casa, segundo foco, olhar para os prazeres, e ali eu começo a me envolver, sem prestar atenção que os bens que o meu pai me deu já estava se findando. A minha consciência não florou, não despertou de olha, cuidado, o dinheiro está acabando, a riqueza está acabando. Mas eu não queria saber, eu não queria nem ouvir, eu queria era me envolver, eu queria estar participando dos que se dizem ser meus amigos. Até que eu presto atenção, até quando eu me atento, quando eu chego a um certo lugar, quando eu peço algo e aquele homem pede o valor devido para poder assim custear os meus prazeres. Quando eu olho para o meu bolso, não tem nem um centavo. Quando os meus amigos percebem que eu estou liso, que eu não tenho mais algo para compartilhar com eles, eles começam a sair de perto de mim. Então eu percebo que eu estou só agora. Não há mais ninguém para se alegrar comigo, para sentir os prazeres junto comigo. Porque os meus bens se esvaziou. Os meus bens acabou. Os meus bens eu gastei de forma debalde, sem ter consciência. Será que isso não é a vida de certas pessoas que às vezes está tão bem na casa do seu pai e às vezes coloca pensamentos, eu digo assim, não culpe A, nem B, nem C, nem culpe também Satanás. Culpe a si mesmo. Eu começo a analisar, e bem, eu começo a passar pelo terceiro momento. Não tenho onde dormir, não tenho teto para me cobrir, não tenho parede para me dar seguranças, não tenho pessoas para me servir. Esse é o triste e lamentável pessoas que deixam a casa do pai. Até que anda errante, sem direção. Até que ele acha um lugar. Se ele quiser viver com os porcos, e se ele quiser sobreviver, ele tem que se alimentar das comidas dos porcos. Olhe como é a situação de um ser humano, olhe como é a situação de uma pessoa que perde o foco, perde a conscientização de não tem um lugar melhor do que a casa do pai. Agora me lembrei aquela história da Alice no País das Maravilhas. Ela se envolve com tantos problemas, com tantas circunstâncias, com tantas situações, até que a consciência dela começa a dizer: não tem coisa melhor
do que a casa dos meus pais. Não tem lugar melhor do que a casa dos meus pais. Assim também aconteceu com aquele jovem, filho pródigo. Ele passa por um quarto estágio. Olha a situação de uma pessoa que se afasta, que se distancia. Aqui não está falando de pessoas que não conhecem o Pai, mas daqueles que já conhecem, já compartilhou, já viveu, conviveu, participou do bem e do melhor do seu Pai. Mas o melhor de tudo, queridos, que o Pai, todos os dias, ele ficava ali na porta de entrada, olhando para o horizonte, para ver se o filho voltava, retornava para casa. Como é importante a gente compreender, ou até melhor dizer, ser grato. É muito bom a gente perceber o que o Salmo diz, que eu não me esqueça de nenhum dos seus benefícios, quem eu era, o que acontecia comigo, quantos livramentos de morte eu não participei, quantas dificuldades o meu Pai me livrou e me abençoou. E agora eu quero desejar voltar, regredir. Enquanto a Bíblia diz que nós devemos crescer na graça, crescer, progredir, não regredir, não voltar para trás. Devemos aproveitar as oportunidades que aparecem na nossa porta para crescer, para receber. Interessante que tem um filho lá que não saía da casa do pai, mas também não tinha consciência. Tinha de tudo de bom. Até que o filho, passando por luta, passando por dificuldade, aquele que pegou os seus bens, o pai deu. O pai não brigou, deu com tanto carinho e amor. O filho gastou debaldemente. Depois veio as consequências. Foi comer as bolotas, a comida dos porcos. Até que ele caiu em si. Ele se lembrou, na casa de meu pai, eu tinha do bom e do melhor, a melhor comida, funcionários, e eu não valorizei. Há uma coisa que eu tenho que fazer. Vou voltar. Vou pedir perdão ao meu pai, para que ele me receba pelo menos como um jornaleiro, um trabalhador. Eu não quero nem que ele receba como filho, mas como trabalhador. Até que ele teve atitude, tomou uma decisão, se levantou, já todo maltrapilho, devido às lutas, à fome, os problemas. Isso é uma realidade de quem sai da casa do pai. Está na hora de voltar. Tem aquela mesma atitude daquele jovem, se levantou e foi. Olha o quarto estágio. Se levantou, teve uma atitude e foi, voltou para a casa do seu pai. E o pai, sempre olhando para o horizonte, não via. Até que um certo dia ele viu aquele menino se aproximando. E ele percebeu que era o filho dele. Foi, abraçou, chorou, chamou os funcionários. Traz a melhor roupa, traz o anel, traz o calçado.
Vamos fazer uma festa. Meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Até que o outro filho, quando percebeu que estava vindo uma festa, e foi saber o que estava acontecendo. Observe que o filho estava lá, tinha tudo nas mãos dele, mas ele também não soube aproveitar as oportunidades que o pai estava dando para ele. Ele chegou com o pai de pai, esse cara aí é ingrato, desobedeceu, pegou o bem dele, gastou tudo aí, e agora tu está fazendo uma festa para ele. O pai disse: meu filho, tudo aqui é teu. Tudo aqui, olha, aproveita. Por que tu não aproveita, rapaz? Por que tu não tá? Olha, o teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Meus queridos, o que eu entendo e compreendo dessa parábola? Precisamos nos conscientizar, aproveitar as oportunidades quando estamos na casa de nosso Pai, saber aproveitar das riquezas, dos bens que ali está, todos eles disponíveis em nossas mãos. Não vamos ser aquele filho que estava na casa do pai direto, mas não tinha consciência. Mas também não vamos ter aquela atitude nécia daquele jovem que pegou todos os bens e gastou no mundo aí afora. Nós temos que ter atitudes sábias, posturas, né, de atitudes sábias, para podermos assim alcançar o melhor de nosso Pai. Como é importante nós compreendermos isso aí. Quero mandar aí um alô, deixa eu ver quem está conosco aí, manda um alô todo especial para você que está nos assistindo. Se você puder compartilhar, compartilha essa live aí. Desde já agradeço a todos vocês, tá bom? Muito bem. É muito importante nós que estamos compreendendo o valor da gratidão, o valor de saber aproveitar as oportunidades. E quando a gente aproveita, o resultado é crescimento. O resultado é alcançar o melhor de Deus na nossa vida. E nós precisamos compreender isso. Nós estávamos bem. Olha a tendência. Foi para o fundo do poço. Ainda bem que a consciência despertou. Será que vamos ter que passar por esse processo de quando Deus, você está bem lá em cima, aí você quer voltar para baixo? Vamos parar com isso, vamos crescer, vamos aproveitar as oportunidades que o reino de Deus ainda está no nosso meio. O reino de Deus ainda está aqui nesta terra. E nós devemos aproveitar o melhor de Deus na nossa vida. Como é maravilhoso, queridos, nós saber aproveitar esse melhor de Deus. Como é importante a gente saber compreender que o Senhor, Ele é maravilhoso. Nós somos uma raridade. Consigo ir além do tempo, o que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é o bem que nunca o pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início
Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui, o que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. Muito obrigado, Erivaldo, Antônio aí, tá conosco. Compartilha aí, Erivaldo, aí essa live, tá certo? Para os teus amigos aí, amigas. É muito importante. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui, ou que sabe fazer. A gente compreender aí o valor dessas bênçãos de Deus na nossa vida, né? Obrigado aí a todos vocês. Não quero tomar mais tempo, quero ser útil. Acho que você entendeu o recado de Deus. É igual ao texto bíblico que diz que aquele que volta é igual o cachorro que volta ao seu vômito, comer seu vômito. E também a porca, que foi lavada, estava limpinha, voltou para o chiqueiro e se melou, sujou de novo. Meus queridos, vamos saber valorizar o grande sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, do qual Ele, sendo Deus, Ele nos amou. Então o nosso objetivo aqui é explorar, explicar e desvendar as camadas profundas desta narrativa de Lucas, no capítulo 15, no verso 11 até o verso 32. Jesus aqui apresenta o amor de um pai que recebe de volta com amor incondicional o seu filho perdido, ilustrando o amor de Deus por nós. Aqui tem o teólogo, né, que também é escritor, Henry Howard. Ele escreve no seu livro O Regresso do Filho Pródigo. Ele diz assim: a parábola do filho pródigo é uma história que desafia a minha mente e que me faz entrar num nível muito mais profundo da experiência humana. Lembre-se, devemos passar por esses estágios, mas temos que ter o propósito de nunca sair da casa do papai. São experiências que Deus permite, mas são experiências que Deus quer que você não permaneça nela, mas que você saia com experiência, com maturidade, para poder assim informar as outras pessoas a oportunidade de crescer na graça e no conhecimento. Que você nesta tarde venha compreender. Eu vejo aqui o evangelho dentro do evangelho. Interessante, né? Que tem também outro teólogo e ele fala que é importante, que é melhor dizendo, uma teóloga escritora, né? F.F. Bruce, no seu livro Comentário Bíblico, ela diz assim que Lucas 15 é conhecido como o evangelho dentro do evangelho. É uma celebração do amor de Deus pelos pecadores
e da alegria do céu quando um pecador se arrepende. Então a parábola do filho pródigo, portanto, ela foi concebida e transmitida dentro desse contexto, sendo uma expressão clara da missão de Jesus em resgatar os perdidos e reconciliar a humanidade a Deus. Então esse é o grande propósito da parábola do filho pródigo, que possamos saber aproveitar e entender, compreender que devemos crescer na graça e no conhecimento. Muito obrigado por mais uma tarde que Deus me permite fazer essa live para vocês. Fique com Deus, que o Espírito Santo possa despertar na tua vida o desejo de nunca sair da casa do papai. Fique com Deus, um grande abraço, uma paz do Senhor para todos vocês. Um grande abraço do pastor Diogo Guilherme.